Pronto, é. Agora no apagão não entendi. Não, foi um milagre do papel higiênico terem sumido tanto. Mas assim, e aí, Diego, eu queria te falar, que tu nos explicasse como é que tu faz esse processo com as empresas que te procuram. Dos planos, porque às vezes a gente tá, o Diego é muito parecido, porque a gente entende, eu brinco, a gente acorda no horário de Portugal e a gente dorme no horário do Brasil. Sim, também é tipo tu, ou seja, trabalha muito com o Brasil. Exatamente. Mas a ideia é estar cá, a trabalhar com português também. Sim, eu desenvolvo trabalho tanto lá no Brasil como aqui também com portugueses, né? E aqui em Portugal eu trabalho principalmente com o programa da nova SBE, que é o Voice, né? Então ali a gente atende as PMEs, né, aqui em Portugal. E ali tem diversas linhas, né? Tem a linha que eu trabalho, que é da linha de internacionalização, mas tem também linhas de apoio financeiro, a questão da gestão de pessoas, enfim, recursos para financiamentos, enfim, tem várias linhas, né, que são trabalhadas. E lá no Brasil eu trabalho com a questão de melhoria de processos de inovação, né, que é a área que eu atuo lá. Desenvolvo trabalhos tanto para o Sebrae, né, como credenciado, também para a Apex, né. Então a Apex é a Agência Brasileira de Promoção à Exportação, também sou consultor credenciado da Apex, né? Então atendo empresas que têm interesse para qualquer lugar do mundo, não só para Portugal, né? Você quer exportar para a Ásia, por exemplo, a gente desenvolve um plano de ação, a gente faz precificação, né, do produto, enfim. E lá o trabalho que eu faço lá, ele é um trabalho para que o empreendedor ele perceba o real valor do negócio dele, né? Porque assim, muitas vezes, se nós formos olhar a questão de negócio, o que é o principal objetivo que o empreendedor tem com um negócio? É ganhar dinheiro, né? E para que ele ganhe dinheiro, ele tem que saber vender. Sim, é a contabilidade analítica, eu fiz isso muitos anos. Exato, eu sempre digo assim, não tente ser um negócio se tu não sabe vender, né? Então, e tu não sabe comprar. Então, exatamente. Isso cabe para qualquer questão. Aí eu já ouvi, mas no marketplace eu preciso saber vender? Precisa. Se tu colocar uma foto de má qualidade no teu marketplace, as pessoas não vão querer olhar esse produto, vão achar o preço do produto é sempre aproveitando isso, enquanto a Paula vai experimentar o nosso rico chimarrão, eu queria que tu falasse qual é a dificuldade que tu vê com os empresários que querem fazer os seus planos de negócio, internacionalização, tanto portugueses quanto... vamos lá, para, gente. E não vale dizer que não gostou. E tu não vai na minha roda de samba no Brasil. Vai ser assim... Tá tudo à espera que eu beba? Sim, é que tu parou, exato. A rainha, princesa. É a princesa, eu sou rainha já. Vamos lá. Estou muito à pressa. Tá bem, eu vou provar. É, chaveiro? Quase isso, tá vendo? É maravilhoso de tomar, amiga. O que é que tem de estranho? É que às vezes, pra quem não tá acostumado, às vezes não gosta. Eu coisas bem mais estranhas na Ayurveda. Ela não toma ayahuasca nem usa rapé, gente, porque ela é contra. Não. Só pra dizer, essas coisas de ficar totoca, não. Mas vai. E outra coisa, não se mexe na bomba. Eu não estou mexendo, vocês têm que segurar. Gente, isso se chama bomba, tá? Mas mais explosivo. Só se queriam matar. Não se mexe na bomba porque entope. Não, e é considerado falta de respeito contra o anfitrião. No caso... O anfitrião é quem fez o chimarrão, no caso, eu. Posso perceber? Não. Brincadeira. Sim, continua a pergunta, eu vou vendo. Tá, só pra ver. Estou a segurar o quê? A bomba. Eu só estou a segurar a bomba. Ok? Ó sócio, vamos lá. Então, eu queria que falasse qual a gente vinha conversando sobre isso, as dificuldades com o empresário, né? Eu, claro, eu trabalho na área de mentoria um pouquinho diferente. Eu trabalho na área de mentoria, depois vai pro teu jogado pra ti. Né? Eu e a Paula, a gente faz o pré e tu faz o segue em frente.
qual é a maior dificuldade? Porque eu estava te falando sobre a situação de um cliente que eu tenho, de um assistido, que quer fazer as importações, e tu já estava lá, ele exportando no container. Eu falei, não, a gente tem que voltar. Qual é a maior dificuldade hoje que tu vê sobre isso? Então, falar sobre a maior dificuldade, eu colocaria as maiores dificuldades, né? Porque não é só uma. É, Né? vários. Então, assim, e para cada tipo De negócio. Então, assim, o comércio, né, vai ter um tipo de dificuldade, a indústria vão ter dificuldades, né, específicas da indústria. Assim, a gente também tem que classificar o tipo de negócio. Então, colocando lá no Brasil o MEI, né, aquele O recibo micro, verde daqui. que é o mesmo que o recibo verde aqui de Portugal. É um empreendedor normalmente solitário, ele pode ter no máximo um funcionário, né? Então são poucos MEIs que possuem funcionários. A maior dificuldade desse empreendedor está na questão da organização das etapas e processos que ele tem que cumprir para fazer o produto dele chegar no cliente, né? Então, normalmente ele sofre porque ele tem uma série de pedidos, né, para honrar, né, e ele muitas vezes não tem tempo para se organizar e fazer o cumprimento desse cronograma que ele tem de entregas, né, dentro do prazo. Então, assim, para o MEI, a principal dificuldade, né, as principais dificuldades são na questão de organização de negócio e também a questão financeira, né? O MEI tem algumas limitações ali. Ele pode faturar para se manter como MEI, ele pode faturar até 81 mil por ano. Isso dá mais ou menos 6, 7 mil reais por mês lá no Brasil. Então, assim, ele acaba que muitas vezes não se organizando bem financeiramente. Então, ele sofre na questão de pedir um apoio, né, um empréstimo. Ele muitas vezes não consegue, né? E o fazer o controle do negócio, né, do MEI, também é muito difícil, porque ele não tem indicadores, ele não tem tempo para cuidar dos indicadores, né? E até eu vinha comentando contigo, né, Carol, sobre um projeto que eu fiz, isso lá, coloca aí 10 anos atrás, que era gestão de indicadores para MEIs. Projeto belíssimo, a ideia do projeto era muito boa, mas assim, a aderência dos MEIs em colocar em prática os indicadores não surtiu bem, né? O MEI ele ainda tem muita dificuldade para fazer a gestão do negócio. Mas hoje a gente tem aplicativos, a gente está cada vez mais se modernizando na questão informática, né, e de controle da gestão. Isso vem ajudar muito o MEI, né? Quando a gente pega outras empresas, né, e aí o MEI também pode se internacionalizar, né, mas a gente tem um volume maior de micro e empresas de pequeno porte, falando do cenário brasileiro. Essas empresas são as que procuram mais o processo de internacionalização, né? E a principal dificuldade que elas têm é a questão financeira, primeiramente, né? Porque tem que se investir, né? Não é fazer uma venda interna, né, no país, né? Então, tu já começa tendo que ter um estoque para atender e a questão contratual muitas vezes pesa para esse empreendedor, porque ele tem que entregar num tempo hábil, né? E muitas vezes ele não está preparado para esse pedido, né? Um exemplo que a gente tem, às vezes o empreendedor ele acha, eu tenho um estoque de 40 mil peças, né, para vender. Isso está parado, é dinheiro parado. E aí ele vai conversar com um distribuidor ou com um cliente final, seja aqui em Portugal, seja dentro da Europa, e ele pega um distribuidor que diz, olha, 40 mil peças, para mim isso é um pedido muito pequeno. Eu preciso de pelo menos 200 mil peças. E aí, como ele não está preparado para isso, ele não avança, né? Eu noto uma coisa que é muito estranha, assim, né? E aí eu acho que
o brasileiro, ele é muito bom na questão de montar as coisas, de fazer um negócio, daquela, que nem de brincar da loucura, vamos, depois lá na frente a gente vê e a frente chega. A gente já passou por isso. Já. Não, vamos tentar. Eu, como virgem, estressei muito. Eu não sei se vai dar. Não, tu é sagitariana. Ascendente indígena. Tu é sagitariana, mas assim. E depois, só que quando vê um negócio deu certo e a gente vai ter que resolver agora o negócio que deu certo. A gente passou por isso. Eu sei. Mas a nossa ideia não era ter um podcast, não era montar um workshop, não era ter. Era só um blog. Entendeu? Mas enfim, o que eu noto muito é, não, eu posso fazer isso. Só que daí a pessoa não tem a estrutura, ela não tem um portfólio para apresentar para o seu cliente, ela não tem estrutura de internacionalização. Não, é mesmo essa, pois a questão da internacionalização. Ela não tem como, ela não sabe como é que... Tá, mas a pessoa, eu passei por isso. Tá, mas assim, então me manda o portfólio. Não, mas não tem o portfólio. Tá, mas aí... eu vou morrer na praia por ti, eu não tenho como te ajudar se tu não tem isso. Tá, então, mas tem expertise na internacionalização, tu sabe como é que vai fazer toda a questão de alfandegar, desalfandegar, e assim, a gente tem uma coisa... Se vai alocar, se vai em contentor, se vai em agrupado, se vai não sei quanto. E aí tem uma série de questões. Tu explica tudo isso pra pessoa, não, mas não, eu vou tentar. Gente, como é que tu vai receber esse pagamento? Não dá pra receber no PayPal, meu anjo. Exato. Você entendeu? Então, assim, tu tem que explicar isso. E aí a pessoa, às vezes, ela não tá preparada para essa estrutura. E eu falo isso de lá para cá e daqui para lá. Muito lá. Isso. Porque o que acontece muito hoje, os portugueses, eles querem muito comprar do mercado brasileiro, mas eles também não entendem como é que vai ficar aí, assim, o processo de alfândegas, né, sendo... Vocês falam bonito, eu falo o popular, né? Falamos bonito, né? Vocês falam bonito, eu falo popular para as pessoas entenderem. Eu faço a dublagem, a interpretação, a tradução do que eles falam bonito. A questão da alfândega lá, a alfândega brasileira, ela é muito complicada e a alfândega portuguesa é muito complicada. Então, se te juntar fome e a vontade de comer, se tu não tem como fazer esse trabalho, apoio, se tu não tem um apoio. Só que tem muitas pessoas que não conseguem entender isso. E às vezes tu quer... Eu noto uma coisa, eu tenho uma cliente que quer comprar uma coisa do Brasil. E aí ela precisa experimentar para ver se o produto vale a pena. Falamos nisso. Nós falamos isso. E aí aqui não consegue mandar para cá e para cá não consegue mandar para cá. E aí a gente fica o quê? Num problema que vai e vem. Aí eu tenho um outro cliente que quer comprar uma coisa do Brasil e aí o Brasil... Não, eu tenho. O Diego, nós conversamos já sobre esses dias. Tá, mas tu sabe... E aí eu acho que falta um pouco de preparo, porque assim, e a gente volta nas trajes... Há vontade, mas não há preparação, não é? Exato. É muita vontade. Outro ponto também, Carol, tu tocou nisso, que acontece frequentemente. Hoje a gente tem as redes sociais. A gente tem aí TikTok, Instagram, que virou endpoint de informações genéricas, sem... fundamento teórico para aquilo que está sendo exposto, que as pessoas acham que porque elas viram o youtuber ou alguém do Instagram falando que é só colocar dentro de uma caixa e enviar para a Europa, é isso, não precisa, tu não precisa fazer um plano de negócios. Para mim, eu vi no Instagram a pessoa me falando que é só colocar dentro de uma caixa e enviar para lá. Isso tem muito. E isso acaba prejudicando muito um trabalho que é feito de analisar o mercado, né? Então, assim, antes de enviar um produto para Portugal, eu escuto muito, isso é frequente, eu vou te enviar uma amostra. Eu digo assim, não envia amostra antes sem saber se o mercado faz sentido para o teu produto. Não adianta, porque senão a gente vai acumular amostra aqui e... às vezes o teu produto não faz sentido aqui. Portugal não é interessante para o teu produto, mercado ibérico, aí colocamos aqui, Espanha não é interessante. Mas pode ser que Dubai seja interessante. Ásia, né? Então, assim, muitas vezes o empreendedor ele acha que o caminho mais curto
o caminho mais fácil, ele vai conseguir colocar o negócio dele, seja no mercado português, seja no mercado europeu, asiático, e não é assim. Tem que se planejar. Então eu digo assim, tanto Brasil para Portugal, como Portugal para o Brasil, tem que haver um preparo, né? Tem que saber para onde tu vai enviar esse produto e principalmente entender qual vai ser o custo desse envio.